Salve galera, bem-vindo à Oficina de Games. Hoje estamos aqui para fazer duas coisinhas mais legais ainda do nosso jogo. Um é colocar esse fundo, né? E outra é colocar esse íconezinho aqui que no futuro vai ser o nosso contador de vidas. O fundo ele está utilizando um efeito que se chama parallax, né? Que as árvores se movem de forma diferente, olha. Que bacana que fica, dá um efeito de profundidade para o nosso game, né? Ele já ganha uma carinha bem mais legal. E notem que o marcador aqui de vida fica bem paradinho. Então, vamos aprender então como fazer isso. Muito bem, gente. O projetinho está aqui do jeito que a gente deixou, né, no último vídeo. E agora eu quero começar a gente trabalhar um novo conceito, né, aqui dentro do GDevelop, que é o uso das layers. Aqui, né, ele já começa com uma layer inicial. Eu vou pedir para adicionar uma nova layer. Vou chamá-la de game. Certo? Isso aqui é importante, olha só, eu estou usando só letras minúsculas. Aí aqui, ó, quando eu clico aqui, ó, todos os layers estão nessa base aqui. Essa layer base. Agora eu posso jogar ela para layer game. Só que antes eu vou adicionar uma nova layer acima dela, olha, elas vão contando de baixo para cima. Então, quanto mais alto está aqui, os objetos vão ficar numa camada superior. As layers funcionam como folhas de transparência. Quem trabalha com uns programinhas assim de edição de imagem está bem acostumado com as camadas, né? Que são aquelas, você pode cada camada tá colocando alguma parte da imagem e elas vão se sobrepondo. Com as layers é a mesma coisa, as layers são as camadas. Eu vou deixar aqui uma camada para o game e vou deixar uma camada para a GUI. Dá uma pausinha aqui, gente, para mim dizer aqui que a gente que mexe muito com esses programas e conhecendo algumas engines e programas que fazem jogos, a gente acaba ouvindo muito alguns termos e não sabe exatamente o que eles significam. Um deles é esse termo GUI, né? GUI. A gente fala GUI, né? Mas GUI significa Graphical User Interface, ou interface gráfica de usuário. Ela é um conjunto, a gente classifica nessa categoria os botões de touchscreen, as informações. A GUI ela tem uma relação muito próxima com aquilo que a gente pode interagir, como a gente pode mexer e está utilizando. Ela sempre está geralmente na camada superior, né, a camada de cima, e muitas vezes ela também é confundida com a HUD. Algumas pessoas chamam de HUD. HUD já quer dizer Heads Up Display. O Heads Up Display, né, que se eu não me engano, acho que uma tradução livre seria a tela em cima da cabeça, elas são aquelas informações que a gente tem, como o contador de vidas, o score, a munição do jogador, né, se for um jogo de tiro, por exemplo. Esse tipo de informação a gente costuma chamar de HUD. A maior diferença da HUD e da GUI é que geralmente a HUD não tem uma interação. Você visualiza aquela informação, mas você não interage com ela. Já a GUI você pode visualizar e interagir com ela. Você pode clicar, você pode às vezes arrastar e fazer alguma informação. Eu vou preferir usar o termo GUI porque eu pretendo no futuro a gente talvez poder exportar esse jogo para Android, né? Então a gente vai botar uns botões de touchscreen, então a gente já fica utilizando um termo mais correto. Mas voltando aqui, vocês podem selecionar aqui quando você clica aqui no objeto, aqui ele na tela. Perdão, eu acrescentei mais um. Então, gente, ele tinha dado um tilt aqui, eu não sei o que aconteceu. A gente está trabalhando com um programa, uma versão beta, né? Então certos probleminhas são inevitáveis. Agora parece que está tudo funcionando novamente. Eu recriei aqui a GUI e a game.
as layers, né, que eu tinha falado com vocês. Se eu clico aqui no objeto em cena, ele me dá aqui algumas informações e dentre elas está, onde está aqui a layer. Esse personagem, por exemplo, ele se encontra na layer base. Eu vou mudar ela para game. Vou mudar isso aqui também para game. Deixa eu ver se eu seleciono vários de uma vez, se ele me dá algumas opções assim, né? Então, pronto, tá tudo agora na layer game, certo? Para conferir, eu vou aqui nas layers, não, instâncias não, aqui nas layers e vou ocultar a layer game para ver se perfeito, né? Tá tudo na layer game. Muito bom. Agora eu quero adicionar um íconezinho que vai contar as vidas do nosso jogador. Eu ainda não vou ensinar como fazer o sistema assim que conta as vidas propriamente, né? Por hora vai ser só um íconezinho que vai ficar aqui no canto. Vou fechar aqui essa cidade. Vou adicionar aqui um objeto, vai ser do tipo sprite mesmo. Aqui, selecionar a pasta. Na pasta sprites, vocês vão notar que tem duas pastas novas, né? Que é a background e a GUI. Vou abrir a GUI. E com Live eu peguei dessa forma, achei bem interessante, assim, que me remete muito aos jogos clássicos. Vou pedir para aplicar, vou clicar aqui e aqui. Achei um pouco grande, mas tudo bem, eu boto ele bem aqui no cantinho. Certo. Agora vamos fazer o primeiro teste. Vamos testar, eu sei que vai dar um errinho, mas a intenção é essa. Pronto, já viu o erro, né? Nosso ícone ficou para trás. Então, a razão disso é bem simples, né? Eu aqui nos eventos, na parte da câmera, eu estou dizendo para ele centralizar o player, só que aqui eu não determinei qual é a layer que o player está. Fazendo isso, o GDevil entende que todas as layers vão ser afetadas. Aí basta eu clicar aqui e escolher a layer GUI. Não, perdão. Eu vou deixar aqui a layer game, perdão. É a layer game, porque aí a câmera vai estar trabalhando com o player dentro da layer game. Teoricamente, com isso, olha, o ícone dele já ficou preso ali, ó. Ele já não se mexe mais, ó. Eu ainda não decidi, né, se vai ser se ele terá número de vidas, se ele terá uma barra, tipo uma barra de progresso, assim, que vai diminuindo conforme ele vai receber danos. Tudo isso vai depender da situação futura. Bom, agora vamos fazer aquele efeito bacana que os jogos 2D de plataformas têm, que se chama Parallax. Parallax Follow também as pessoas chamam. Esse efeito ele faz com que o fundo se mova de uma forma um pouco mais lenta do que o resto do cenário mais próximo, né? O que está próximo move mais rápido e o que está ao fundo, quanto mais longe, mais devagar ele se move. Por exemplo, as nuvens, as montanhas, lá no fundo do cenário, elas vão se mover mais devagar do que o que está mais próximo. E até mesmo existem casos de objetos que estão ainda mais à frente que o player, que estão quase assim, que a gente tem a impressão que está quase encostando na câmera, eles ainda se movem ainda mais rápido do que o próprio jogador. Esse efeito é bem bacana e ele é relativamente fácil de fazer aqui, porém ele tem algumas manhinhas e a gente vai começar a utilizar uns conceitos um pouco diferentes aqui, que muita gente está aqui no GDevil para fugir da programação, mas alguns conceitos de programação são necessários. Eu vou adicionar, primeiramente eu preciso adicionar as camadas de layer, né? Eu dei uma estudadinha de qual seria a melhor forma de fazer isso, né?
aqui para mim funcionou melhor. Na verdade, eu vou fazer um teste aqui. Primeiro eu vou criar as layers dela. Vou criar mais 2 layers. Se aparecer essa mensagem, vocês cliquem em cancel. Senão ele dá um bug aqui que ele tira tudo da tela. Ele some com tudo. Eu ainda não descobri por quê. Eu vou criar um foreground. Vou jogar abaixo do game. E vou adicionar mais um, que vai ser o background. Esse ainda vai ficar atrás de tudo. Foreground, background, certo? Muito bem, agora vamos adicionar esses objetos aqui. Vou usar um tile sprite a 640 por 360. Isso, esse é o tamanho da minha imagem. Vou usar essa primeira, não deu certo. Eu vou estar utilizando essa aqui, essa backtrace. Por alguma razão ela cortou a minha imagem. Isso tudo bem. Renomear para back. Vou adicionar mais um, as mesmas proporções. Agora sim o back 2. Pronto. Começando com o back 1. Vou adicionar ele aqui. Vou colocar ele um pouco antes da onde está o player, para ele já ocupar tudo. E vou dar uma boa esticadinha nele aqui, ó. Massa. Bom. Renomear isso aqui para fore. Muito bom. Vou adicionar ele aqui. Fazer o mesmo processo. Só que antes de esticar, ele depois está um em cima do outro, fica chato de ficar selecionando. Vou clicar nesse aqui. Cadê as propriedades? Você tá aqui, meu amigo, mas tudo bem. Se não aparecer aqui no de vocês, o meu ela por alguma razão veio para cá, né? Aqui as propriedades do objeto. Vou clicar nesse aqui, vou mudar o base dele para background, a layer dele, né, para background. Baixar aqui um pouquinho, vou clicar aqui no outro e mudar a layer dele para foreground. Pronto. Agora ficou mais fácil. Vou clicar nesse aqui e arrastar. Pode ser assim, não tem muita importância o tamanho, a gente vai ajustar com o tempo. Deixar aqui as propriedades. Preste bem atenção, gente. Esse de fundo está no foreground. Melhor, esse no fundo está no background e esse mais próximo aqui no foreground. Background, as arvorinhas todas verdes, foreground as pretas. Agora aqui em eventos é que a mágica vai acontecer. Aqui eu selecionei que o centro da câmera vai ser o player. Só que agora eu vou adicionar duas funções um pouco diferentes, né? Que eu lembro que eu falei no último vídeo que eu ia ensinar. Esse aqui do centro da câmera na posição X. O sinal de modificação vai ser igual. O valor é bem importante, olha só, presta bem atenção. Ele vai ser o nome do nosso jogador, que no meu caso é player, ponto X maiúsculo, abre e fecha parêntese. Aí, deixando dessa forma, ele simplesmente vai centralizar no player. Só que eu quero que ela tenha uma lentificação, que ele fique um pouquinho mais lento do que o player.
Então, para isso, eu vou usar no meu teclado é o 8, que dá essa estrelinha, que é o símbolo de multiplicação. Vou multiplicar o background. Na verdade, vou começar pelo foreground. Foreground eu vou multiplicar ele por 0,40. Ou, não, melhor, 4. Só 4, não preciso do outro 0, não. Bom, eu fiz o foreground. Ah, esqueci uma coisa importante, olha. Eu não determinei qual que é a layer, ó. Clicando aqui, essa aqui é a foreground, ó. E já ia dar um erro, beleza? Vamos fazer de novo com o background, layers de câmeras, posição X, sinal de modificação é igual, o valor é player.x maiúsculo, abre e fecha parênteses, multiplicado por 0,25 e determina a layer como background. Ok. Pronto. Se tudo der certo, né? Quando eu clicar aqui, prestem atenção no movimento das árvores do fundo. Aham, só que aqui deu um errinho. Vamos ver. Ah, será que... Pode ser que eu não determinei o layer do player. Será que é isso? Vamos testar. Ah, agora sim. Reparem, ó, que as árvores estão se movendo com velocidades diferentes. Repare que a do fundo. Eu vou dar uma acelerada aqui no foreground. Eu vou subir aqui para 5. Bem melhor. Repare, olha, que tem uma diferença no movimento de um e de outro. Beleza? Para ficar ainda mais bonito, vocês podem clicar com o botão direito aqui nessa área vazia, Scenes propriedade e mudar aqui a cor de fundo. Vamos botar aqui um verdinho ainda mais escuro. Clique OK. Para dar uma cena assim bem noturna, assim mais sinistra. Olha, ficou bem interessante. Ajustem aí do modo que vocês, né, acharem melhor. Ficou bem destacada assim as plataformas, né? Então você enxerga bem. E então é isso, pessoal. Apesar que tivemos alguns probleminhas, né? Porque o programa às vezes trava, mas ficou um resultado bem interessante, né? Dúvidas, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.